Então ela passou por um problema. Talvez tem alguma senhora que passe por algum problema no seu lar. Pois é, Maria também passou por esse problema. Não estou aqui para pedir os irmãos e as irmãs para adorar Maria. Estou dizendo que Maria, como esposa, ela passou por um problema. E toda mulher grávida sabe que quando você está gestante, todo problema que você passa, a criança passa também junto. Porque ela come quando tu come, ela bebe quando tu bebe, ela tem alegria quando você está alegre, e ela sentirá tristeza quando você sentir tristeza. Eu estou falando isso para as mulheres. O homem não sabe. E por que o homem não sabe? Porque o homem não está grávida. Porque está grávida é a mulher. E Jesus nasce e o problema é silenciado por causa de um único ser. Um anjo enviado por Deus veio em sonho e avisou para José que aquele menino era o menino escolhido de Deus. E aí a situação se inverteu. E Jesus cresce e continua naquela família. Ele tem pai e ele tem mãe. E Jesus é o primeiro refugiado dentro da Bíblia, vivendo como muitos refugiados vivem. Jesus teve que sair da sua cidade e ir para outro país para não ser morto por um homem que se dizia rei, que era Herodes. A ordem era matar toda criança. E ele fugiu e foi para outro país. Eu, graças a Deus, não passei por isso. E acredito que muitos que estão aqui nesse ambiente não passaram. Temos graças a Deus. Por isso que esse versículo diz aqui com clareza para nós: abençoados por riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos, nós somos abençoados. Nenhum de nós que está aqui presente foi procurado para ser morto com espada. Nenhum de nós. Nós fomos abençoados, nascemos, estamos vivos e acredito eu que a gente já comeu, já tomou café, já jantou, acredito eu, né? E se não jantou, vai jantar, quando chega em casa. Estamos vestidos, dormimos numa casa que é sua, e se não for, mas você vai receber em nome do Senhor Jesus. Eu estou preparando em nome do Senhor Jesus. Então nós somos abençoados. E essa bênção, para dentro de uma família, ela continua nessa noite. Porque Deus me convidou para você vir aqui e me chamou. E está chovendo. E eu consigo ouvir o barulho da chuva. E Deus me trouxe para cá. Para que você, no dia que você se encontrar com Ele, você vai ficar sabendo que essa noite Jesus trouxe alguém para dar testemunho do que Ele fez pela família de irmãos sagrados. Para que você não esqueça que o problema que você tiver, ele não é impossível de ser resolvido. E quando Deus resolver seu problema, não tenha vergonha, não fuja, não se esconda de ir na frente e dizer: eu fui resgatado pelo amor e pela misericórdia de Jesus. Pois foi essa a ordem que Jesus disse para o Gadareno: volte para a tua casa, declare o que Deus fez pela tua vida. São várias famílias que são destruídas, tanto no mundo evangélico quanto fora do mundo evangélico. Ausência de perdão. Ausência de perdão. Quem é de nós que ainda pode levantar a mão e dizer assim: eu nunca tive um pecado, eu não tenho obrigação de perdoar ninguém? Nenhum de nós. A mulher adulta que foi jogada aos pés de Jesus. E era uma lei. Vou repetir. Era uma lei. Se você fosse pego em adultério, você teria que ser apedrejado até morrer. Era a lei. E o que é que Jesus responde? Se
Se alguém tiver pecado, adia perdão. Então qualquer um de nós pode ter pecar, errar, mas qualquer um de nós pode dizer alguém de si, e o que Deus já fez por mim. Eu já errei, e Jesus me perdoou, eu te perdoo. Volte e retorne para o caminho da vida, uma vida desenhada por Deus. Família é algo desenhado por Deus. O contrário não é desenhado por Deus. Família exige renúncia. Que renúncia? Aquilo que eu fazia enquanto jovem, enquanto solteiro, eu não posso fazer mais. Porque quando a palavra diz que eu não posso trair, é porque Deus é fiel. Vou repetir. Quando eu não posso trair, é porque Deus é fiel. E eu, dentro do casamento, eu represento quem? O casamento de Deus conosco. Ele tem fidelidade. Quando Deus diz que eu não posso mentir, é porque Deus é o quê? A verdade. Quando Deus diz que eu não posso roubar, porque Deus tem compromisso com a gente. É por isso que eu não posso fazer o contrário. O casamento é algo de compromisso, não com eu e a mulher, mas com Deus. E quando eu erro, Deus me abençoa. Ele reconstrói, faz tudo novo, para que eu não esqueça daquilo que Deus fez comigo, e eu não condene aquele que passou ou está passando por dificuldade, mas que eu me aproxime daquela família e diga: Deus tem misericórdia para ti, como Ele teve para mim. Volte, meu irmão, volte, minha irmã, reconstrua essa família e mostre que Deus é o Deus da verdade e do amor e da misericórdia. Se você colocar isso em prática dentro do seu lar, vai vir maremotos, vai vir tempestades, vai vir fuxico, mas seu joelho está dobrado perante a palavra de Deus. Quem vai segurar seu casamento não é a sua atitude simplesmente, mas a misericórdia do Deus vivo que terá com você. É Ele que vai te ajudar, porque eu e tu não somos capazes de manter nossos casamentos, não somos capazes de manter nossos filhos no caminho, mas o Senhor, Ele é capaz de manter. É necessário que a gente não esqueça que da mesma forma que eu perdoo minha esposa e ela me perdoa, eu terei que perdoar meu filho, para que ele deixe em mim que assim como o pai me perdoou, ele também chama. Filho, ele aprende com os pais. Se os pais em casa dão um exemplo, os filhos podem ser. É para isso que Deus constituiu a família. E a primeira família que Deus se prepara é com Adão e Eva. E depois de milhares e milhares de anos, Deus traz uma nova família. Está ali José, está ali Maria e está Jesus. Jesus poderia dizer para Maria: eu não vou fazer o que você está mandando. Maria chegou para ele e disse: acabou o vinho. Mas mulher, ainda não é minha hora. E ele foi até lá. E quando chegou lá, Maria diz para aquelas pessoas que era responsável da festa: fazer tudo o que ele mandar. Ela não disse assim: faça tudo o que eu, Maria, estou mandando. Ela disse: fazer tudo o que ele mandar. Por quê? Porque mãe conhece esse filho. Maria sabia que aquele filho que ela tinha não era um filho qualquer, era um filho especial que o próprio Deus deu para ela colocar dentro do ventre, e que ele seria e é e sempre
Salvador da humanidade. Maria sabia. E a prova maior está lá, no pé da cruz. São vários discípulos. Maria, João e aquela mulher que se joga aos pés de Jesus e celebra. É eles então. Não tem mais ninguém. Se fosse o ladrão que pegasse na cruz nesse momento, ele diria: cadê os outros? Só tem esse aí perto de ti. Amor. Mãe verdadeira, ela ama o seu filho. Mãe verdadeira, ela é capaz de dar a própria vida pelo filho. Observe os animais. Pega um cachorrinho pequeno que acabou de nascer por poucos dias e joga longe. Imediatamente a mãe dele corre, pega ele pela boca e leva para o local seguro. O que é que os gatinhos fazem? O gatinho está saindo do lugar, a mãe dele pega ele pela boca e leva de um por um e bota lá. Preocupação. Mãe tem preocupação. Não importa se o filho está aqui ou acolá. O pai é responsável da alimentação, da manutenção do lar. O pai tem sobre os seus ombros o compromisso de mostrar dentro da sua casa que ele tem uma fidelidade com a sua esposa e o compromisso de educar seus filhos. Não pode ter preguiça. Pai não pode ser preguiçoso. Pai não pode ser incompetente. Pai não pode ser aquela pessoa que ele é só pai na frente da mulher e dos filhos. Ele tem que ser pai na frente da mulher, dos filhos e fora da mulher e fora dos filhos. Ele é pai. Ele é pai não porque ele escolheu ser pai, mas ele é pai porque Deus deu uma responsabilidade para ele. Pastor Caio, ele não é pastor porque ele quer ser pastor. Ele é pastor porque Deus escolheu. E haverá compromissos. E Deus vai buscar esse compromisso, porque Ele vai voltar. E quando Deus voltar, quando o próprio Jesus voltar, Ele vai nos questionar. Eu te dei isso para tu tomar de conta. O que foi que tu fez para mudar a situação? Compromisso. Compromisso é quando você tem seu filho e dá R$1 para ele e manda comprar um objeto no comércio mais perto aqui da igreja. O que é que você faz? Você fica esperando que seu filho volte com aquele objeto. O nome disso é compromisso. Compromisso é quando a palavra de Deus vem essa noite para você e está lhe dizendo dentro de você que Deus te perdoa, que Deus te ama, que você tem milhares de bênçãos na sua vida e você acha que essa mensagem ainda não foi suficiente. É compromisso. A palavra de Deus é para você um compromisso, para que quando você for se deitar, você se lembre: eu sou abençoada. Abençoada por Deus. Deus não esqueceu de mim. Deus me deu comida, me deu olhos para enxergar, me deu boca para falar, pernas para andar. Eu canto muito bem. Não, eu não canto muito bem porque eu não tenho dom, mas por causa da misericórdia de Deus que Ele deu para você. Você e eu somos abençoados. E se você tem filho, você é abençoado 2 vezes. 2 vezes. Se você tem seu esposo e a esposa tem seu esposo, você é abençoado 2 vezes. Se você é avó, você é abençoado 3 vezes. E assim é as bênçãos de Deus. Se você acordou e vai acordar em nome de Jesus amanhã, você é abençoado mais uma vez. Se a sua mão se mexe e lhe pede para você distribuir a bênção que Deus lhe deu, você representa a presença de Jesus e do Espírito Santo nesse
Não se esconda daquilo que Deus te mandou. Não se esconda. Quem se esconde daquilo que Deus manda, você é cobrado 2 vezes. Eu vou repetir para quem não entendeu. Quando Deus manda você fazer algo, e você finge que ouviu, finge que não entendeu, Deus te cobra 2 vezes. Todos os dias Deus manda você fazer algo. Manda eu, manda quem é pastor, manda quem é presbítero, quem é porteiro, seja qual for a sua função da igreja. Deus lhe manda. Deus não pede. Ele não é seu servo, ele é o Deus. Jesus não pediu para os discípulos, por favor, entre nesse barco. Não, Jesus disse, entre no barco e vão. É assim que Jesus faz. E por que ele faz? Porque ele é justo, porque ele é verdadeiro, porque ele é fiel, porque ele ama-nos. Tudo o contrário de nós. Nós estamos passando pela prova da fidelidade. Nós estamos passando pela prova de parar de mentir. Nós estamos passando pela prova de amar um ao outro. Nós estamos passando por outra prova muito importante, de orar por aquelas pessoas que nos tratam mal. Eu estava vindo dentro do carro, e dentro desse carro, antes de sair de casa, quem estava dentro do carro disse para mim: não esqueça de perdoar aquelas pessoas que lhe tratam mal. Jesus não vai lhe considerar, nem eu, nem você, nem ninguém, como uma pessoa que não estava sabendo. Você está sabendo, eu estou sabendo, que temos que perdoar aqueles que nos tratam mal. Se você não fizer isso, qualquer bênção que você estender com sua mão, ela não acontece. Por quê? Porque não existe Deus dentro de você. Deus só vai existir dentro de você se você mudar as suas atitudes. Para de mentir, para de ser infiel, para de enganar, para de fingir. Mude. E quando você mudar, você estender a mão, você vai ver os problemas desaparecendo. E não se preocupe, onde você estiver, se você estiver fazendo os caminhos e as bondades de Deus, não precisa se preocupar. Lá haverá pessoas que, tocadas pelo Espírito Santo de Deus, vai lhe defender. Não porque aquela pessoa que lhe defendeu gosta de você, não. Porque Deus mandou ela lhe defender. Toda mulher fiel, todo homem fiel, ele percebe quando tem algo errado no seu casamento. Vou repetir para quem não entendeu. Toda mulher fiel e todo esposo fiel, ele percebe quando tem algo estranho no seu casamento. Por quê? Porque ele tem uma ligação com Deus. Jesus, quando ele olhava para aquelas pessoas que se aproximavam, ele já sabia o que eles estavam falando. Ande com fidelidade. Ande em oração. Não tenha medo. E se o medo chegar, se ajoelhe. Se aproxime daquilo que é mais importante para a tua vida e para a minha vida, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que faz com que a gente deixe de ser aquilo que a gente quer ser e passe a ser aquilo que Jesus quer que eu e você e nós sejamos. Se você não se aproximar da palavra de Deus, você continua achando que está fazendo algo para Deus. E esse é o engano. Judas achava que estava fazendo o que Jesus mandava, mas Jesus sabia o coração dele. Não podemos nos enganar, repito, Deus não nos tomará como pessoas que não estão sabendo das coisas. Não, Ele não tomará. Até porque, se você for numa delegacia e perguntar ao delegado, o delegado vai dizer assim: toda vez que chegam aqui, que a gente prende, e a gente pergunta: o que foi que tu fez? Eu não fiz nada. Não sei o que está acontecendo.
com as provas na mão. E os policiais com as provas na mão. É assim que vai ser o nosso encontro com Jesus. Jesus vai estar com as provas ao redor e olhando para ti e para mim. E lá você não vai ter como dizer que não fez. Porque só em eu e tu ver Jesus, tudo vai ser fácil. Já pensou que vergonha? Você diante de uma pessoa que morreu por mim e por ti. A gente não tem voz para falar com ele. Porque a própria presença de Jesus faz eu lembrar o que a gente fez. E eu tenho certeza que nesse momento que eu estou falando isso, dentro da sua mente, e dentro da minha, porque eu faço parte dessa igreja, que é a igreja de Jesus, a gente começa a lembrar de coisas que a gente tem que mudar. De imediato vem uma lembrança. O que eu fiz aqui? Jesus está me lembrando agora. Eu não deveria ter feito aqui. Tinha uma mulher e ela tinha um filho. E o seu filho morreu. E chegou na sua casa um profeta. E o profeta falou com ela: como é que está a tua casa? Ela disse: meu filho morreu. Ele está ali dentro do quarto. Olha só a tranquilidade. E o profeta, ele entrou dentro daquela casa. Vou repetir para ver se você entendeu. Ele entrou dentro daquela casa, abraçou aquela criança que estava morta e clamou por Deus. E a criança voltou à vida. Jesus passou por uma situação semelhante. Jesus estava vindo numa estrada, talvez o irmão que eu estou falando já está sabendo o que é. E aquela viúva só tinha um filho. E o filho estava morto. E Jesus sabia que naquele caminho ele ia encontrar com ela. Mas ele perguntou: o que foi que aconteceu? Senhor, aquela mulher só tinha um filho. Ela é viúva. Ele morreu. E Jesus ordena que aquela criança volte a vida. Amém? Dê glória a Deus. Agradeça a Deus. Sabia que Jesus pode fazer exatamente isso. Hoje, agora, em algo que você está enfrentando e que você já acha que já morreu. Sabia que Jesus pode fazer isso? Sabia que se você clamar por Ele e dizer a verdade, não diga mentira não. Ninguém consegue mentir para Jesus. Diga a verdade. E Jesus vai restituir. Se tiver morto, vai ficar vivo. Se tiver doente, vai voltar com saúde. Se for um emprego que mandar embora, essa mesma pessoa que mandou embora vai me chamar. Se for uma pessoa que me tratou mal com injustiça, essa mesma pessoa vai entrar na sua casa e lhe pedir perdão. Se foi alguém que pegou algo seu e você falar para Jesus a verdade, não muda, essa mesma pessoa vai trazer e pegar na sua casa. Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando daquele que pode tudo. Que não existe esse negócio. Não, isso é de Jesus. Ele pode até pegar esse caderno daqui para cá. Naqueles outros ali, ele pode tudo. Tudo ele pode. E ele diz mais: eu sou capaz de fazer de novo. Eu estou lá só te aguardando. Se tu permitir que eu entre na tua vida, eu farei com que tu veja milagres. Jesus não veio hoje à noite só para te chamar a mim e a você a se reconciliar do pecado. Ele veio dizer para você também que ele faz milagres. Existe um milagre maior que você ser impedido